Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos das terças-feiras, estudo bíblico sobre o presbiterato e o diaconato. Nosso desejo é estar qualificando oficiais, segundo a palavra de Deus, para que Deus esteja usando-os para o louvor da sua glória e para a edificação da sua igreja. Nós estaremos tratando hoje do texto de João, capítulo 21, versículos de 15 a 17, e para isso nós vamos orar ao Senhor, pedindo a sua graça e a sua direção. Oremos então. Senhor Deus amado, bendito o teu nome, para todos sempre. O Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. E nós, Senhor Deus, nos alegramos em ti sobremaneira. Nós, Senhor Deus, pedimos a direção do Senhor, de forma que o teu Espírito nos capacite a compreender a tua palavra e a aplicar à própria vida. Que o Senhor, ó Deus, nos dirija, então, é o que nós te pedimos. Com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, nós vamos seguir com mais um texto em que a palavra do Senhor nos dirige a um presbítero ou pastor, ou mesmo como aparece no Novo Testamento a figura do apóstolo, que é o caso de Pedro. Porque, mesmo sendo apóstolo, Pedro também chamou a si mesmo de presbítero, porque ele ocupava uma posição de líder da Igreja do Senhor Jesus naqueles dias, ainda que o apostolado seja singular e se refira apenas àqueles que o Senhor Jesus escolheu naquela geração. Pergunto para você, por que você quer ser um presbítero ou pastor? Tendo em vista que nós já temos deixado bem claro que pastor e presbítero no Novo Testamento é a mesma coisa. Ou seja, o presbítero é um pastor que deve pastorear a igreja e o pastor ele é um presbítero que está pastoreando a igreja. Por que você quer ser um? Você sabe disso? É fundamental. Porque tão importante quanto sua qualificação, ou seja, ter estudado no seminário, conhecer bem a escritura, ter aqueles critérios todos atendidos que nós vimos em Timóteo, em Tito, ou seja, estar realmente qualificado aos olhos do Senhor, preenchendo todos os critérios necessários e estipulados por Deus. Lembre-se que não é uma estipulação de uma denominação, é muito mais. O próprio Deus nos diz na sua palavra quais são os critérios que devem ser obedecidos para que alguém seja um presbítero ou pastor. Então, é importante que nós tenhamos atenção a esses critérios. Todavia, tão importante quanto essa qualificação, nós vemos na palavra do Senhor que a razão e o propósito pelos quais nós desejamos receber, aceitar o ofício também é importante. Então eu pergunto, por que você quer ser um presbítero? Já pensou nisso? Muitas pessoas podem ser sugeridas no momento de uma eleição para presbítero ou pastor, e pessoas podem desejar antes mesmo de acontecer essa sugestão, essa indicação. A pergunta é por que você iria aceitar? Por que você iria desejar ser um presbítero, um pastor? Você sabe por quê? Você já pensou se os seus desejos ou suas razões para as quais você quer aceitar, se elas são justas, se elas são boas e agradáveis a Deus? Bom, dando alguns exemplos para que nós mostremos que não só a qualificação é importante, mas a razão e propósito também são importantes, nós podemos ver nas profissões que são exercidas na sociedade. Veja, dentro da sociedade, nós vamos encontrar profissionais qualificados, mas que nem sempre têm razão, propósito adequados. Por exemplo, a sociedade possui médicos qualificados. Sim, nós vamos encontrar bons médicos que estão aptos a atender a população. Todavia, que exercem a profissão por causa do dinheiro. Ou seja, eles escolheram a medicina
porque viram que a medicina era realmente uma carreira de sucesso, que ele poderia ganhar muito bem. Às vezes a família é quem estimula esse segmento, e então ele abraçou a profissão pela simples razão de poder ser bem-sucedido financeiramente, com o propósito de enriquecer. Então, isso seria bom? Como é que ele vai ver os pacientes? Será que ele vai amar os pacientes se ele vê nos pacientes, na verdade, clientes que estão ali para pagar, para dar a ele aquilo que ele deseja, que é o dinheiro? E quando não houver a possibilidade de pagar e pessoas estiverem muito necessitadas, ele puder salvar vidas, e essas vidas não puderem recompensá-lo financeiramente, será que ele estará disposto a se sacrificar, a dar de si para dar vida a outras pessoas, para abençoar pessoas que precisam da ajuda dele? Veja que é importante não apenas ter a qualificação, mas é preciso ter a razão, propósito corretos. Todavia, também não devemos ter médicos que sejam apenas piedosos. Uma pessoa piedosa, mas que não consegue exercer a profissão, não é qualificado, também será um problema, porque ele poderá matar sem querer um paciente por ser desqualificado, levando, por exemplo, a óbito uma pessoa que está numa mesa de cirurgia. Portanto, as duas coisas são importantes. Vejamos outro exemplo. A sociedade possui juízes e advogados qualificados, pessoas de excelente retórica e conhecimento das leis. Todavia, pessoas que defendem sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma consciência pesada, a causa de bandidos por amor ao dinheiro. Eles sabem que o cara cometeu o crime, sabem que o cara está errado, mas eles vão defender porque eles pegaram aquele trabalho, eles aceitaram aquele trabalho e querem cumpri-lo até o fim. O propósito, obviamente, não é uma questão moral. Se fosse uma questão moral, ele não iria defender um cara que matou, que roubou. Seja qual for o crime, ele não iria aceitar defender alguém que ele sabe que está errado, porque seria moralmente errado. Ele faz isso por amor ao dinheiro, ao status, o desejo de mostrar que ele é bom, ou mesmo de receber o bom montante que será pago para ele. Contudo, voltamos a reafirmar que também não é bom nós termos advogados e juízes desqualificados que não conseguirão exercer bem a profissão. As duas coisas são importantes. O terceiro exemplo é a questão do mecânico, não só mecânico, pessoas que trabalham com eletrônicos, manutenção, conserto de eletrônicos também, pessoas qualificadas que aprenderam, que estudaram, todavia que na hora de examinar o carro ou o aparelho eletrônico, eles irão enganar o cliente dizendo que tem defeitos que não existem, que não estão ali. Eles vão mentir. E isso acontece de fato, porque eu estudei na antiga escola técnica, que hoje já recebe outro nome, né, Instituto Federal, o curso de eletrônica. E lembro-me muito bem que um professor do curso, na aula de eletrônica, ele falou que às vezes os seus alunos faziam isso, eles pegavam aparelhos, eles aumentavam o tamanho do problema, enganando os clientes para ganhar um pouco mais, porque às vezes eles pegavam um aparelho e viam que não tinha nada. Na verdade, digamos, era um fio solto. O que ele vai ganhar por um fio solto? Então ele aumentava o problema para poder ganhar alguma coisa e o cliente ia satisfeito, mas sem saber que na verdade ele foi enganado. Portanto, o valor cobrado foi injusto. Então veja que a pessoa está qualificada, mas ela é desonesta. Isso vai criar, obviamente, problemas morais para a sociedade. Então, isso não pode ser suficiente. A qualificação não pode ser suficiente. Todavia, também não podemos negligenciar a necessidade de que essas pessoas, o mecânico, aquele que trabalha com eletroeletrônicos, sejam qualificados para o serviço, senão eles vão causar mais danos ainda do que aqueles que os materiais já possuem. Observe nesses exemplos que não é apenas a qualificação que é necessária. A razão, propósito devem estar também andando junto à qualificação,
Porque se a razão e o propósito forem errados, ou seja, se a questão moral não estiver bem ajustada, não for correta, a pessoa poderá exercer com qualidade a profissão, mas ao mesmo tempo de forma desonesta, trazendo prejuízos para a sociedade em vez de benefícios para a sociedade. Então, precisamos trabalhar isso junto. E isso também deve ser aplicado à questão do presbítero. Se o presbítero não tiver uma razão, propósito correto, se o desejo dele for o status, porque ele gosta do poder, se o desejo dele for aparecer, ele quer se mostrar para a comunidade como alguém importante, se o desejo for o dinheiro, ser bem pago, receber um salário, escolher igrejas pelas que mais pagam, as que pagam melhor, ou ir para lugares onde ele terá mais benefícios, em vez de ir para lugares onde realmente precisam do pastoreio dele. Então, tudo isso vai causar problemas para a igreja, porque o presbiterato será visto como uma profissão dentro de um contexto imoral, por sinal. Porque até as profissões devem ser exercidas de forma moralmente correta. Ou seja, como nós demos os exemplos aí, qualquer profissão ela tem que ser exercida de uma forma correta, seguindo os padrões morais que a palavra do Senhor nos dá e que Deus colocou em nosso coração, inclusive, de forma que toda a sociedade sabe que existe certo e errado. Não é diferente com a pessoa, com a figura do presbítero, do pastor. Mas vamos recapitular algumas coisinhas que nós já vimos, ainda que poucas. Nós vimos no estudo de vários textos que o presbítero é um pastor da Igreja de Jesus Cristo. Exemplo, Atos 20, 17 a 38, Tito 1, de 5 a 16, entre outros textos, nós vimos que o presbítero ele é um pastor. Já falamos inclusive isso hoje. Ou seja, o presbítero ele não é um administrador de uma empresa, ele não é um político de uma organização, de uma instituição, ele é um pastor. O propósito dele é pastorear. Por exemplo, se nós encontrássemos hoje uma perseguição, como tem acontecido em países do Oriente Médio, na Ásia, se nós encontrássemos uma completa perseguição, a ponto da igreja ser oficialmente proibida, então nós não teríamos mais prédios, nós não teríamos mais denominações e também não conseguiríamos ter uma estrutura tão ampla. No máximo, teríamos uma relação entre as pessoas com o mínimo necessário, como ovelhas, pastores, um ou outro concílio funcionaria discretamente, nós não teríamos uma estrutura tão ampla como nós temos hoje. E nessa estrutura bem simples, tendo em vista a própria dificuldade de viver o cristianismo em meio à perseguição, nós ainda assim teríamos presbíteros que são pastores pastoreando a igreja do Senhor Jesus, mesmo que não tivéssemos mais nada. Então, observe que o presbítero ele tem como propósito pastorear, cuidar de ovelhas. E nesses momentos difíceis, eles estariam cuidando das ovelhas, ajudando-os a perseverar, edificando-as na palavra do Senhor, confortando-as diante das lutas e dificuldades e assim por diante. Esse pastoreio continuaria sendo necessário e fundamental para a edificação, para a perseverança da Igreja do Senhor Jesus. Nós vimos também que o próprio presbítero é uma ovelha do Supremo Pastor Jesus Cristo. Pedro nos fala isso. Ou seja, nós não temos uma categoria especial dentro da igreja. Na verdade, dentro da igreja somos todos ovelhas. Mas Jesus pega algumas ovelhas, como o caso dos apóstolos. Veja que o Senhor Jesus diz para Pedro que quando ele se convertesse, ele deveria cuidar dos demais colegas, os discípulos de Jesus. Ou seja, eles eram apóstolos e ao mesmo tempo eram ovelhas. Então, o presbítero ele é uma ovelha que cuida de outras ovelhas. Ele não é uma categoria à parte. Olha, não, nós não somos ovelhas, nós somos só presbíteros ou só pastores, nosso papel é só cuidar, nós não precisamos ser cuidados. Não, isso não acontece, não é verdade. Não há super-homens dentro da igreja do Senhor Jesus. Existe um único supremo pastor, que é o Senhor Jesus. Todos os demais são ovelhas e Jesus pastoreia essas ovelhas, o que para nós é de grande conforto, porque nós precisamos ser pastoreados em relação a tudo.
E isso nos leva ao terceiro ponto que nós temos no slide, que a palavra de Deus nos fala que o pastoreio deve começar pela vida dos próprios presbíteros. Por quê? Porque nós também somos ovelhas e precisamos ser bem cuidados para conseguirmos cuidar bem das ovelhas de Jesus. Lembrando sempre o texto de Atos 20 e 28, quando o apóstolo Paulo nos diz: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja que os presbíteros deveriam pastorear a igreja de Deus, mas começariam pastoreando eles mesmos. Ou seja, um presbítero pastoreando o outro. Deveriam atender por eles mesmos. Começa o pastoreio dentro do próprio conselho da igreja. Então, antes mesmo do presbítero, do pastor, pensar em pastorear as ovelhas do Senhor Jesus, que são membros da igreja, eles têm que pensar em pastorear eles mesmos. Não é o presbítero se pastoreando apenas. É um presbítero pastoreando o outro presbítero. Ou seja, os concílios, quer menores ou maiores, e qualquer que seja a organização que nós temos em outras denominações, devem refletir sobre essa necessidade. Pastores, presbíteros, vocês precisam pastorear uns aos outros. Em vez de haver rivalidade para mostrar quem faz mais, quem tem um relatório mais gordo, quem se destaca melhor, quem manda e quem não manda. Em vez de pensar numa concorrência, um brigando com o outro para mostrar quem é melhor, a palavra do Senhor nos mostra exatamente o contrário, que um deveria cuidar do outro com amor, com zelo, porque esses que estão ali como presbíteros para pastorear, também precisam estar bem para cuidar dos outros. Se nós encontramos presbíteros não pastoreados, pastores não pastoreados, e que estão com problemas, lutas, dificuldades, mas estão sozinhos, como é o costume, se nós perguntarmos aos pastores, como eu já ouvi várias vezes, pastores idosos, pastores experimentados, pastores com anos, muitos anos de ministério, dizerem que o pastor é o homem mais solitário do mundo, significa que não foram pastoreados durante a sua vida de pastor. Então, nós teremos pastores que em certos momentos da vida terão muita dificuldade de cuidar das ovelhas, porque eles mesmos estão precisando também de cuidados, mas ninguém atenta para isso. Então, dentro de um conselho local, o presbítero e o pastor, eles devem se pastorear. Cuide do seu presbítero, cuide do seu pastor, são pessoas comuns, ovelhas, que mesmo estando dentro de uma função que é pastorear as demais ovelhas, também são ovelhas do Senhor Jesus. Portanto, se presbíteros não forem capazes de cuidarem uns dos outros, ou pastores cuidarem uns dos outros, eles também estarão negligenciando o pastoreio da igreja. Nós vimos isso no estudo anterior, que pastorear uns aos outros não é simplesmente dar um relatório ou ficar fiscalizando, esperando que o outro caia para dizer, olha, eu falei, tá vendo? Você está errado, agora vamos ter que corrigir ou disciplinar vocês. Na verdade, o Senhor Jesus nos ensina, em Lucas, que é um texto que nós leremos, que ele estava atento antes da queda e não depois da queda. Se nós estamos apenas com o remédio na mão para dar às pessoas, mas não somos capazes de prevenir o problema, evitar o problema, então há alguma coisa errada. Porque o propósito do pastor, ele não é apenas corrigir o faltoso, é evitar que a pessoa cometa alguma falta. Então, nós precisamos estar cuidando antes para que esses problemas, as faltas, elas não aconteçam. E, portanto, precisamos estar muito atentos ao pastoreio mútuo, pastoreio dentro das relações conciliares, que infelizmente não é o comum. Lembremos também que pastorear uns aos outros não é fazer um evento anual, um evento de tempo em tempo. Isso não é suficiente, até porque nós não vamos, dentro de um evento de um monte de pessoas, nós não vamos abrir o coração e contar para todo mundo os problemas quando não há uma relação pessoal. Quando, na verdade, não há uma relação íntima, uma relação que dê abertura para que as pessoas
estejam realmente dispostas a serem cuidadas e pastoreadas. Portanto, é preciso muito mais, é preciso intimidade, é preciso que um vá atrás do outro, o que realmente tem sido uma grande lacuna na igreja, isso é muito evidente e não é difícil de mostrar isso não. Você que é um presbítero, pastor, portanto, tem pastoreado a vida de outros presbíteros? Você está atento a isso ou está apenas olhando para a vida do outro e observando os defeitos que porventura encontra, sem sequer se preocupar com o cuidado que deve ter para com o outro? Às vezes até o contrário, esperando ver a queda, porque a concorrência entre presbíteros e pastores, ela é infelizmente uma realidade aqui, ali e acolá, no meio da denominação, dentro da igreja visível do Senhor Jesus. Então não é para ser assim, tá certo? Cuide um do outro. Pastorear, quem pastoreia, é uma demonstração de amor à igreja de Jesus. Você já pensou nisso? Em vez de pensar na concorrência, pense no cuidado para com o outro. Porque quando você cuida de um pastor ou de um presbítero, você está cuidando de alguém que está cuidando de outras pessoas. É mais ou menos assim. Se você qualifica bem o seu funcionário de uma empresa, você terá um funcionário bem qualificado exercendo a sua área de uma forma correta, como um bom profissional, dando o melhor e, portanto, contribuindo com o sucesso da empresa. Uso essa analogia apenas para ficar bem claro. Não que a igreja seja uma empresa de modo algum. Devemos olhar a igreja como corpo de Cristo, como o templo do Espírito do Senhor. Mas isso mostra que quando nós cuidamos daqueles que cuidam de outras pessoas, que exercem alguma função dentro da igreja, nós estamos cuidando da própria igreja. Por isso que as igrejas locais devem ter prazer na qualificação do seu pastor, tanto acadêmica, quanto também no cuidado pastoral com o seu pastor. Ou seja, como está a vida do pastor, que precisa de cuidados em todas as áreas, que tem uma vida comum como qualquer outro, ou seja, família, necessidades pessoais e assim por diante. Então, quando você pastoreia um pastor ou um presbítero, aquele que cuida da igreja, você está cuidando da própria igreja, que recebe os cuidados dessas pessoas, que recebe o pastoreio delas. Hoje nós veremos alguns textos que eles estão bem encaixados para nós mostrarmos como Jesus tratou o presbítero Pedro, que é apóstolo, mas ele mesmo, como nós vimos em 1 Pedro 5:1, ele se denomina de presbítero também. E isso vai nos ajudar a ver a razão, propósito, o cuidado que nós devemos ter com aqueles que querem assumir o presbiterato. Vamos ver alguns textos que nós aí já colocamos a referência e nós vamos colocá-los também no slide para nós lermos. Os textos são a partir de João 13, 36 a 38, que é um diálogo entre Jesus e Pedro, em que Pedro vai dizer que não nega, né? Aquele texto conhecido em que Pedro mostra convicção que não negaria Jesus jamais. E tem os paralelos a esse texto, que é Mateus 26, 31 a 35 e Lucas 22, 31 a 34. Nós temos Marcos também, mas para nós aqui é suficiente Mateus e Lucas. E nós vamos ver então esses paralelos ao texto de João 13. E depois o texto de João 21, 15 a 17, que é um diálogo entre Jesus e Pedro, já depois dele ter negado, Pedro ter negado a Jesus, e que o Senhor Jesus vai então chamá-lo para pastorear as suas ovelhas. Então vejamos o que nos diz o texto. Primeiro texto de João 13, versículos 36 a 38, diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora. Ele ia para a cruz. Então, Pedro não iria para a cruz agora. Na verdade, Pedro até foi crucificado, como diz a tradição, de cabeça para baixo, posteriormente. Mas naquele momento, Pedro não o seguiria. Aquilo que Jesus iria fazer, o caminho que Jesus ia trilhar, o sofrimento que ele iria passar até a crucificação, ele iria passar solitário, sozinho. Pedro não podia segui-lo.
Mais tarde, porém, me seguirás. Então, depois disso, é que Pedro iria seguir um caminho semelhante, como nós já falamos. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Então, veja aquela convicção de Pedro que está pronto para dar a vida pelo Senhor Jesus. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Esse texto ele é paralelo de outros dois, Mateus 26, 31 a 35 e Lucas 22, 31 a 34, que nós queremos ver agora e está aí no slide. Vamos fazer a leitura desses outros textos paralelos, porque eles enriquecem o que aconteceu naquele diálogo que João coloca de uma forma bastante resumida. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus cita então a profecia e mostra que eles não iriam segui-lo, eles iriam abandonar Jesus. É isso que ia acontecer. Os discípulos eles iriam abandonar a Cristo fugindo com medo, como aconteceu quando Jesus foi aprisionado, e para se cumprir aquilo que o profeta havia dito. Eles simplesmente afirmam que vai acontecer. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Veja que Jesus já anuncia até a ressurreição. Eles não entendem a palavra do Senhor Jesus de forma que eles nem sequer dialogam sobre o assunto. Eles várias vezes tentaram entender o que Jesus estava falando sobre esse caminho solitário, sobre morte, levantar do Filho do Homem. Eles de fato não estavam entendendo. Porque para eles, Cristo iria absentar-se no trono de Davi e reinar sobre Israel. Eles não haviam entendido ainda o que era a redenção, por que meio ela iria se cumprir, a morte e a ressurreição de Cristo. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja que Pedro ele é insistente em afirmar aquilo que ele considera ser uma convicção, mesmo que o Senhor Jesus, aquele que havia feito sinais e maravilhas na frente dele, que eles já haviam aprendido que era o Senhor, era o Salvador, e ele teima com o Senhor Jesus, o Pedro teima, que ele sabe mais do que Jesus sobre o que vai acontecer. Porque Jesus até afirma, olha, você vai me negar. E Pedro diz, eu não vou negar. Então Pedro teima mesmo com Jesus. Agora nós temos embaixo o texto de Lucas 22, versículo 31 a 34, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Veja que Jesus cuida de Pedro, orando por ele, intercedendo por ele, para que Pedro não fosse peneirado como Satanás queria. Só que Pedro, como nós vimos nos textos anteriores, insiste dizendo, ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Veja que Pedro é insistente em afirmar uma convicção ignorante, porque ele não sabe, não conhece a si mesmo, como pensa conhecer, e teima com o Senhor Jesus o tempo inteiro. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Então, esses são os primeiros 3 textos. Depois nós veremos o texto de João 21, 15 a 17. Vamos ver o que nós aprendemos, o que nós vemos nesses 3 textos que falam desse diálogo entre Jesus e Pedro, em que Pedro é teimoso em afirmar uma convicção ignorante por não conhecer a si mesmo e nem mostrar conhecimento de quem de fato era o Senhor Jesus, que ali conversava com ele.
Jesus afirma que, para Pedro, né, que para se cumprir a Escritura, todos os discípulos o abandonariam. Então veja que foi o começo que nós vimos lá em Mateus. Para se cumprir a Escritura, vocês vão me abandonar. Foi o começo. Depois disso, ele afirma que Satanás também queria peneirar Pedro. Então ele intercede. Juntando aqui então as informações dos textos, Jesus tanto afirmou a Escritura, quanto mostrou que Satanás tinha um intento ali em relação à vida dos discípulos. Todavia, mesmo diante dessas duas afirmações do Senhor Jesus, Pedro afirma convictamente que ele não negaria Jesus, mesmo que outros o negassem. Então veja que ele coloca os outros. Olha, os outros podem até te negar. Em certa medida, observem o egoísmo, o individualismo de Pedro. Pedro está preocupado só consigo mesmo. Olha, eles podem negar o Senhor. Eu não negarei. Então, não importa se os outros negam ou não negam, eu estou afirmando sobre o que eu vou fazer. Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E nisso, ele não só, de uma certa forma, mostra esse individualismo, ele exclui os outros, não está aparentemente preocupado com os outros, mas ele ainda desfaz o mestre. Porque Jesus afirma, olha, não vai acontecer assim, você vai me negar. E ele afirma de novo, não vou negar. Veja que ele não apenas afirma uma vez, mas duas vezes diante do Senhor Jesus que ele realmente não iria negá-lo de jeito nenhum, que ele estava pronto para morrer. E nisso ele desfaz as palavras do próprio Mestre, do Senhor Jesus. É então que Jesus afirma que Pedro negaria 3 vezes antes do galo cantar. Então Jesus reafirma que de fato ele negaria. E ainda assim, como nós falamos, Pedro continua afirmando que jamais negaria. Então, a verdade, a ordem é essa aí. Eu até antecipei no ponto 3 isso. Primeiro, Jesus anuncia que eles o abandonariam e se cumpriria a Escritura nisso. Afirma que Satanás também queria estar peneirando eles. Então, havia um intento maligno de Satanás para com os discípulos e Jesus intercedeu por eles. Veja o cuidado pastoral de Jesus. Antes, observe que Jesus não tem um remédio apenas, Jesus previne. Satanás queria algo, Jesus já intercedeu antes. Ele não apenas estava pronto para curar, remediar aquele que apresentou o problema, mas para prevenir o problema. E Pedro afirma, eu não vou negar de jeito nenhum, mesmo que os outros neguem. E então é que Jesus reafirma isso e Pedro continua insistindo, mesmo diante das palavras de Jesus, reafirmando o que ele já havia dito. Quais são os problemas que nós encontramos em Pedro? Veja, o orgulho e a presunção. Pedro nem um pouquinho humilde. Ele não mostra um conhecimento de sua natureza pecadora. Não há humildade nenhuma. Ele não olha para si mesmo como pecador, como quem diz assim, Senhor, eu sei que eu sou pequeno, me ajude, não me deixe pecar. Isso que ele aprendeu na oração conhecida como a oração dominical, a oração do Pai Nosso, quando Jesus disse que nós deveríamos orar, não nos deixes cair em tentação, não nos conduza à tentação. Veja que, nessa parte da oração, Pedro deveria ter aprendido a humildade. Senhor, não me deixe pecar, não me deixe cair, não me conduza para uma tentação que eu não posso suportar. Não me deixe na minha jornada, porque eu não me sinto capaz de caminhar sozinho. Que é exatamente o que Jesus faz com eles, intercedendo com Satanás, que queria peneirá-los, como nos diz o texto. Ele estava livrando-os do mal, porque sabia que eles não estavam prontos para enfrentar uma tentação de Satanás. Mas Pedro é orgulhoso. Eu posso, eu consigo, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Então Pedro se acha o que ele não é. Ele é orgulhoso. E é presunçoso, vaidoso, né? Ele quer mostrar que é melhor até que os outros, porque ele ainda se compara com os outros. Os outros te negam, mas eu não. Eu consigo ir até o fim, eu estou pronto até para morrer. Eu sou o melhor de todos os discípulos, né? Então observe que Pedro ele tanto tem orgulho como presunção. E Jesus vai desfazer isso. Vai humilhá-lo, vai abater o orgulhoso e o presunçoso para que ele esteja pronto para cuidar das ovelhas de Jesus. Então, aquilo que é aparentemente uma convicção, estou pronto para morrer por Jesus, na verdade, era orgulho e presunção. Então, tenha cuidado. Quando você demonstrar uma convicção muito grande diante dos outros, veja se não é apenas uma mera expressão de orgulho e presunção.
Porque convicção nós devemos ter. A convicção, por exemplo, doutrinária, a palavra de Deus nos diz isso, e você com convicção diz, é assim. Por quê? Porque você foi, examinou, analisou, foi cuidadoso, foi humilde nisso, e então reafirma, é a sua confissão de fé. Mas uma pessoa pode afirmar uma doutrina com orgulho e presunção, sem ter o cuidado necessário. Ou seja, ela não examinou profundamente a ponto de ela estar num diálogo, por exemplo, querendo mostrar que sabe mais do que o outro, quando na verdade nem sabe. E também é orgulho e presunção. Ou seja, até nisso a pessoa tem que ser humilde em certos momentos, mostrar que está pronto para ser corrigido se necessário, ver e rever o assunto para ver se realmente suas convicções são realmente verdadeiras. Então, há momentos que até as convicções nós precisamos tratar com humildade e não com orgulho, tá certo? E se elas forem verdadeiras, então elas vão ser afirmadas por toda a vida. O que é verdade é verdade. Ou não vamos abrir mão da verdade só porque alguém melhor aos olhos da sociedade, maior aos olhos da sociedade, só porque de repente um cara é doutor e o outro é apenas um membro da igreja, mas ele está certo porque ele realmente abraçou ou recebeu a doutrina correta, mas o outro aprendeu errado, não significa que o status vai definir quem está certo. Portanto, a convicção deve haver, mas cuidado para não confundir com orgulho e presunção. Pedro foi meramente orgulhoso. Estava todo errado, mas foi orgulhoso e presunçoso diante dos outros, até querendo ser melhor do que os outros. Vemos também em Pedro falta de reconhecimento da dependência de Deus. Em momento nenhum ele coloca assim, ó, com a graça do Senhor Jesus, eu não vou negá-lo. Com a graça do Senhor, eu vou ser livrado de cair em tentação. Pedro, ele é tão autossuficiente que tudo depende dele. Eu faço, eu consigo, eu posso. Esse empoderamento que é ensinado hoje, não só às mulheres, mas a todas as pessoas, que é essa convicção de que pode tudo, que é uma mentira, é só um engano, mais um engano de Satanás, se encontra ali em Pedro naquele momento. Veja, Pedro está empoderado, eu posso, eu consigo, até que Jesus mostra para ele que ele estava completamente enganado e volta com o rabinho entre as pernas, humilhado, porque ele não passava de um pecador. Portanto, rejeite esse empoderamento de nossos dias. Você é um pecador precisando da graça do Senhor e com a graça dele poderá sim vencer grandes desafios, mas com a graça dele. Pedro não tem nenhum tipo de dependência de Deus, ele não reconhece isso, não reconhece. Ele é completamente orgulhoso, arrogante, presunçoso naquele momento. Ele também mostra que desconhece a onisciência e a glória de Cristo. Veja, Jesus não só disse uma, mas disse duas vezes. E ele mesmo assim não aceita de jeito nenhum. Jesus já havia feito várias profecias durante os evangelhos. E eles viram Jesus falar e se cumprir, e viram também Jesus fazer coisas extraordinárias. Já deveriam estar bastante conscientes de que Jesus realmente tinha um conhecimento a mais e que possuía uma glória capaz de afirmar o futuro como ele o fez. Mesmo assim, Pedro mostra que não está pronto, não conhecia bem o Senhor Jesus ainda. Depois disso, ele vai estar bem pronto para reconhecer a glória de Cristo, a onisciência de Cristo, como nós veremos em João 21, de 15 a 17. E vemos um outro problema em Pedro, que é o individualismo egoísta. Ele não está preocupado com os irmãos, não. Olha, eu não vou negar. Se os outros vão negar, o problema é deles. Mas eu não vou negar. E veja que ele parece muito mais interessado em mostrar ser superior aos outros do que em se preocupar com como os outros estariam, se os outros negariam, quais as implicações disso, como ele poderia ajudá-los. O individualismo egoísta de Pedro faz com que ele se despreocupe com a vida dos outros. Veja que aquilo que nós estamos procurando tratar vai aparecer aqui como um problema. Pastor deve pastorear pastor e não concorrer com os outros. Pedro, ele não estava pronto para cuidar dos seus irmãos, para cuidar dos outros colegas de ministério, porque ainda estava dentro de um individualismo egoísta. Um individualismo egoísta. Veja que, apesar de tudo isso,
Senhor Jesus, que afirmou que Pedro negaria, estava certo. Pedro nega. O texto da negação de Pedro, nós não vamos ler aqui. Ele o nega 3 vezes, nega o Senhor Jesus 3 vezes. Aparece em todos os evangelhos. E os irmãos poderão fazer essa leitura depois. Mas nos importa agora ver um diálogo posterior. Depois que Pedro negou 3 vezes o Senhor Jesus, no Evangelho de João ocorre um outro diálogo, que com certeza tem uma relação. E nós queremos ver esse texto. O texto nos diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro responde: sim, eu amo. Tu sabes. Então ele diz: apacenta os meus cordeiros. Existe uma ideia equivocada que nesse diálogo Jesus teria perguntado assim: Pedro, tu me amas com amor ágape, o agape, que seria a pronúncia correta, e Pedro responde: Senhor, na verdade eu amo, mas só com amor filéu, ou seja, um amor menor. Isso se dá por causa da questão grega. Eu vou mostrar apenas porque eu preciso desfazer essa interpretação que está errada, por causa de falta de observação em alguns detalhes claros. No texto, de fato, Jesus pergunta: agapas-me? E aí Pedro responde: filose. Ou seja, Jesus pergunta com uma palavra que significa amar, e Pedro responde com outra palavra. Todavia, observe que no texto há uma série de trocadilhos, e nós colocamos em negrito com sublinhado esses trocadilhos. Agapas-me, Jesus pergunta, filose, Pedro responde. Mas quando ele diz pastoreia as minhas ovelhas, veja que primeiro ele coloca bosquetarnia, e significa o cuidar, pastorear meus cordeiros, e depois ele usa outras palavras. Quando ele diz agapas-me, e ele diz filose de novo, no versículo 16, Jesus troca os termos para dizer pastoreia as minhas ovelhas. Ele diz poimaine ta bropata. Então, veja que Jesus está usando de um trocadilho, ou o autor, que é o João, usa de um trocadilho para enriquecer o texto, mudando as palavras em cada uma das perguntas. Na terceira pergunta, Jesus usa um outro termo, fileisme, e Pedro responde outra vez, filose. E quando Jesus vai dizer apacenta as minhas ovelhas, ele então aparece com um outro termo ou outra expressão, que é uma mistura das duas anteriores, bosquetá probatá. Veja que houve um misto de uso de termos dentro de um trocadilho que é usado aí nos 3 versículos. Só que, além desse trocadilho, que já mostra que o propósito do texto não é dizer que Pedro amava menos do que Jesus queria, nós encontramos uma outra questão. É que, no versículo 15, Jesus perguntou mais do que estes, que está sublinhado lá na segunda linha. Eu vou voltar para o português. Quando Jesus perguntou, amas-me mais do que estes? O apóstolo Pedro respondeu, sim, Senhor. Portanto, observe que não há uma negação do amor que Jesus perguntou. Agapas-me? Ainda que Pedro responda, filose, ele afirma, sim, Senhor. Se Pedro quisesse dizer, não, Senhor, eu não amo com amor agape, amo apenas com amor
filéu. Então Pedro não diria sim, Senhor. Ele diria não, Senhor. Porque Jesus perguntou: amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor. A grande questão do texto não é o uso de palavras diferentes, que deve ser considerado apenas uma forma de enriquecer, embelezar, é uma questão estética. O que deve chamar a nossa atenção é o fato dele usar o termo constantemente. Tu sabes. Porque foi exatamente isso que Pedro negou. Pedro negou o pleno conhecimento de Cristo sobre quem ele era, sobre quem era Pedro. E agora Pedro está humildemente reconhecendo que Cristo conhecia a vida dele mais do que ele mesmo. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que este? Sim, Senhor. Tu sabes. Não sou eu agora que digo com orgulho e arrogância, mas humildemente, Senhor, eu reafirmo, eu amo o Senhor, mas o Senhor sabe disso. Tanto que lá no final, ele diz, na terceira resposta de Pedro, tu sabes todas as coisas. Observe que Pedro está diferente. Não mais orgulhoso, arrogante, presunçoso, egoísta, mas ele está humilde, pronto para pastorear as ovelhas do Senhor Jesus. Portanto, mesmo que seja bonito aos olhos a pregação de que Pedro teria um amor inferior ao amor que Jesus queria, ela está completamente equivocada, tá? Então, a ideia, na verdade, não é negar o amor de Pedro, ou diminuir o amor de Pedro, mas é mostrar essa mudança que ocorreu em Pedro, do Pedro orgulhoso para um Pedro humilde, mas que estava realmente agora pronto para amar o Senhor Jesus. Então, nós vamos para o que nós aprendemos nesse diálogo. Veja, o que nós vemos nesse diálogo? Primeiro, que Jesus perdoou o pecado de Pedro. Isso é importante. Observe que Pedro negou 3 vezes. Poderíamos considerar como uma apostasia? Não. Pedro não apostatou. Ele teve medo de afirmar que cria no Senhor Jesus, mas ele cria. É interessante que ele não confessa, mas na verdade ele sabia. Ele não abandonou o Senhor Jesus no sentido de negar a doutrina de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Ele mostrou medo naquele momento. E Jesus perdoou o pecado de Pedro. Isso é importante. Pedro é um pecador e Jesus perdoou o pecado dele e as 3 vezes. Veja que ele pergunta 3 vezes. As 3 vezes que ele negou, Jesus estava pronto a perdoar as 3 vezes, confirmando que Jesus realmente estava pronto para recebê-lo como um apóstolo. Pedro foi perdoado. Também aprendemos que Jesus estava disposto a restaurar. Quando é que nós vemos isso? Quando 3 vezes, e vamos para o texto, o Senhor Jesus diz, primeiro, versículo 15, apacenta os meus cordeiros. Depois, numa mudança de palavras, mas que devem ser entendidas como sinônimo, uma expressão que é sinônima, versículo 16, no final ele diz, pastoreia as minhas ovelhas. E no terceiro, versículo 17, na terceira vez que Jesus fala com Pedro, ele usa naquela combinação de termos, como nós já mostramos, dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Portanto, o Senhor Jesus, ele estava disposto a restaurar Pedro, que havia cometido o pecado de negar o Senhor Jesus por 3 vezes. E Jesus dar a ele a missão de pastorear as ovelhas. Só que essa pastorear as ovelhas deve incluir não só as ovelhas, vamos pensar, os membros da igreja, mas os próprios discípulos, os próprios apóstolos, como nós vamos falar mais abaixo. Também aprendemos que Jesus não duvidou do amor de Pedro. Quando Pedro disse, tu sabes que eu te amo, Jesus continuou perguntando e deixando ele reafirmar. E no final, Pedro diz, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Nem Jesus negou o amor de Pedro, nem o próprio Pedro negou o amor que ele tinha para com o Senhor Jesus. É interessante que Pedro agora está afirmando com convicção. Pedro, pense bem,
3 vezes Pedro tem a chance de pensar: você me ama mesmo? Não mais um Pedro afobado, afoito, que está falando com orgulho e presunção, que está pronto para morrer por Jesus. Mas um Pedro que agora está parado diante de Jesus, tendo que responder com profunda reflexão se realmente me ama. E 3 vezes, ou seja, ele tem que refletir profundamente se ele ama ou não ama, e ele está pronto para dizer: sim, Senhor, eu amo, apesar de ver que eu não sou quem eu pensava, não estou pronto para lutar e vencer todos os desafios como eu pensava, que eu preciso de ajuda, e, no entanto, eu sei que eu amo o Senhor. E Jesus reafirma ou confirma que ele realmente ama quando Jesus dará a ele a missão: pastorei as minhas ovelhas. Jesus não nega o amor de Pedro, mas Jesus amadurece o amor de Pedro. Pedro, mostre que você me ama, cuidando das minhas ovelhas. Mostre que você me ama desse jeito. Também aprendemos que Pedro aprendeu a amar com humildade. Veja que ele diz para Jesus: tu sabes. Antes, Jesus disse: você vai me negar. Ele disse: vou não. O senhor não sabe de nada. Agora, Pedro diz para Jesus: Senhor, eu amo sim. Tu sabes disso. Ou seja, o amor que Pedro tem pelo Senhor Jesus é um amor humilde. Agora ele sabe que está pronto para amar o Senhor Jesus, mas amar o Senhor Jesus de forma diferente. Amar na dependência, com humildade. Então ele reconhece também a onisciência de Cristo. Tu sabes todas as coisas. Ele viu que Jesus sabia realmente mais do que ele pensava. Ele sabia de todas as coisas. Então Pedro aprendeu. E nesse aprendizado, o Senhor Jesus diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Observe que Pedro deveria apacentar por amor. Tu me amas? Então prove esse amor cuidando das minhas ovelhas. Nós aprendemos que o pastoreio deve ser exercido por amor a Jesus. Você me ama? Cuide das minhas ovelhas. É assim que você vai mostrar que me ama. Cuide dos outros. Veja que antes ele não estava nem aí para os outros. Olha, se eles vão negar, o problema é deles. Eu não vou negar. Agora Jesus diz assim: você me ama? Eu sei que você me ama, mas você vai mostrar esse amor cuidando deles. Inclusive dos outros discípulos, dos demais apóstolos do Senhor Jesus. Portanto, todas as ovelhas, todas elas. Pedro foi chamado para pastorear com humildade e amor. Pedro estava pronto para pastorear o rebanho de Cristo por amor a Jesus e com humildade e dependência de Deus. É assim que Deus quer que nós cuidemos das ovelhas. Não é por outra razão e nem de outra forma, mas pastorear por amor, com humildade e dependência. Nós não estamos fazendo discípulos de nós mesmos, mas discípulos do próprio Senhor Jesus, para o Senhor Jesus e cuidando deles para a glória do Senhor Jesus. É assim que nós devemos pastorear. Jesus manifestou a Pedro sua graça e amor para que Pedro pastoreasse suas ovelhas com igual graça e amor. Veja que Pedro, ele viu quão bondoso, misericordioso, gracioso é o Senhor Jesus, que o acolheu. Ele o acolheu, ele errou, ele poderia, não sou digno de ser discípulo de Jesus, ele poderia ir embora e Jesus o acolheu. Pedro sabia que não tinha para quem ir e foi para Jesus, e então Jesus o acolheu. Ele aprendeu a pastorear com graça e amor. É assim que nós temos que pastorear, com graça e amor. Firmeza, sim, porque as ovelhas às vezes têm que ser chamadas a atenção. Lembre-se de Paulo, que nos diz em Gálatas que chamou a atenção de Pedro de forma dura, mas ele não abandonou. Em nenhum momento nós vamos encontrar Pedro sendo excluído do ministério apostólico, abandonado, porque ele errou outra vez. Ele aprendeu, os demais apóstolos aprenderam a pastorear as ovelhas com graça e amor. Ele sabia que Pedro era verdadeiramente uma ovelha e então estava disposto também a recebê-lo com graça e amor, o apóstolo Paulo, né? E Pedro aprendeu a fazer o mesmo. Então, esse aprendizado foi importantíssimo para que Pedro pudesse realmente saber pastorear as ovelhas. Como ele estava antes, não dava para pastorear. Orgulhoso, presunçoso, independente, empoderado e cheio, portanto, de si mesmo. Isso não
não faria de Pedro um bom pastor. Portanto, se você percebe que você tem uma série de problemas nesse sentido, você precisa ser trabalhado antes. Não podemos ter pastores orgulhosos, arrogantes, presunçosos, vaidosos, cheios de si mesmo, que acham que os títulos, as qualificações, ou seja, quais foram as competências que ele possuam, sejam a razão de serem bons pastores. Nós precisamos de pastores e presbíteros humildes, que reconhecem humildemente a dependência do Senhor, a necessidade do Senhor, que reconhecem que precisam de Deus. Pedro deveria cuidar também dos demais apóstolos com humildade, altruísmo e dedicação, conforme ele vira Jesus pastorear. Veja que a humildade de Pedro faz com que ele esteja pronto também para ser pastoreado. Uma pessoa que não é humilde, ela não vai ser pastoreada. Como é que ela vai ser pastoreada se ela não está em condições de reconhecer seus defeitos, seus erros, sua dependência, a necessidade de ajuda? Se a pessoa acha que ela pode tudo e só os outros dependem dela, então, obviamente, não tem como ela ser pastoreada. Ela não está pronta nem para pastorear, nem para ser pastoreada. Precisa ser trabalhada. Se você percebe defeitos assim, peça a Deus, Senhor, eu preciso ser trabalhado para poder pastorear fielmente. Eu preciso ser trabalhado para fazer a tua obra como o Senhor quer que eu a faça. Precisa que o Senhor opere na minha vida. É preciso que você busque ao Senhor constantemente para que essas qualidades estejam presentes na sua vida. Um bom pastoreio, ele é exercido com humildade, com altruísmo, ou seja, com amor ao próximo, com dedicação, com o desejo de fazer o bem, não com concorrência ou para mostrar que o outro é melhor, ou mesmo prejudicar. Sério. Infelizmente, a verdade é que de vez em quando se encontra em várias denominações pessoas que se juntam para prejudicar outras. Nós estamos vivendo uma verdadeira guerra denominacional e basta abrir os Facebooks para ver isso, em que pessoas estão brigando em umas para prejudicar as outras, para mostrar quem é melhor do que a outra, numa guerra sem sentido algum. Porque no final das contas todo mundo está dizendo que vai para o céu do mesmo jeito. Então tem alguma coisa errada e não dá para entender muito bem que confusão é essa que criaram dentro do cristianismo. Devemos observar que a qualificação não é suficiente, pois Jesus quer que pastoreemos por amor. Veja que não é só estar pronto, agora eu sei de tudo, então eu posso pastorear. Não, se você não pastorear por amor a Jesus, se você pastorear por amor a status, por amor ao poder, por amor a dinheiro, por amor à fama, você não está pronto. Não importa o quão qualificado você seja. Você pode ser pós-doutor, você pode ter escrito todos os livros do planeta. Se você está fazendo isso para chamar discípulos a si mesmo, para atrair as pessoas para si mesmo, para ter o seu nome estampado em todos os lugares, para glorificar o seu próprio nome, então você não está pronto. Porque o propósito do pastoreio é apontar para Cristo. É para que Jesus seja glorificado, não para que nós sejamos engrandecidos. Esse amor não deve ser medido apenas em palavras, como Pedro havia feito antes. Pedro disse: eu estou pronto até para morrer. Não adianta você falar. Você fala. Numa perseguição, muitas pessoas vão negar a Cristo, tendo afirmado antes que estavam prontas para morrer por ele. Muitas pessoas que dizem que estão prontas para atravessar o oceano por amor a Jesus, não estão prontas nem sequer para ir ao culto ao Senhor quando chove. Muitas pessoas que dizem que estão prontas para dar tudo o que têm ao Senhor Jesus, mal dão ao Senhor o mínimo daquilo que Deus dá para elas, daquilo que Deus graciosamente concedeu para essas pessoas. Então, se não estão prontas nem para fazer o mínimo, quanto mais o máximo. O amor ele deve ser medido por atitudes. Esteja pronto para fazer a obra do Senhor Jesus, para dar a vida pelo Senhor Jesus, a começar cuidando das ovelhas de Jesus por amor a Jesus. O nosso propósito é cuidar das ovelhas, não é entreter bode. O nosso propósito é cuidar das ovelhas de Jesus e não estar criando discípulos de nós mesmos ou mesmo estar perseguindo, maltratando ou pessoas indesejadas por um ou pelo outro. Então, observe bem que nós precisamos mostrar o amor a Jesus em atitudes, não basta em palavras. Pois bem, meus amados, algumas aplicações. Nossas experiências boas e ruins não devem ser descartadas,
pois Deus trabalha nossas vidas no dia a dia, falando ao nosso coração pela palavra. Observe que a experiência de Pedro foi importante para mudar o modo de ser de Pedro. Deus trabalhou a vida dele dentro de uma experiência bem marcante. Não descarte suas experiências boas e ruins. Elas podem ser instrumento de Deus para mudar a sua vida, seu modo de pensar, seu modo de agir e conduzir para o que realmente a palavra ensina e para o modo de ser que Deus quer de nós. Então, Deus está trabalhando na nossa vida. Isso é bênção, isso é coisa boa. Não importa quantos doutorados um presbítero ou pastor tenha. Ele sempre dependerá da graça divina para pastorear a igreja de Jesus. Pastoreie em oração, pastoreie humildemente, pastoreie reconhecendo suas fraquezas, pastoreie mostrando sua pequenez. Olha, nós temos uma cultura errada de que uma pessoa que seja líder ou que esteja pronto para conduzir a outras é uma pessoa que não tem falha ou fraqueza. E eu já vi, inclusive, que pessoas, por assumirem isso, elas não reconhecem publicamente seus erros. Elas são incapazes de pedir perdão, de mostrar que também erram, de assumir erros, porque elas acham que os outros, então, não vão mais querer que ela cumpra o seu papel. Isso é um problema sério, porque a palavra do Senhor nos mostra o tempo todo que grandes homens erraram. E se nós, como líderes, mostrarmos para os outros que nós não erramos, porque errar é um sinônimo de fraqueza e que não podemos errar, portanto, vamos estimular a igreja a viver a mesmo orgulho, a ideia de que a glória da nossa vida está em nós mesmos. Então, saia disso. Não assuma essa ideia de que nós precisamos ser perfeitos para fazer a obra do Senhor. Existem critérios para ser presbítero. Nós já tratamos sobre isso. Mas nenhum de nós, mesmo cumprindo os critérios, será perfeito nesta vida. Afinal das contas, Paulo nos diz em Coríntios 15, a partir do versículo 50, que o corpo incorruptível só será herdado quando Jesus voltar. Então, dependa do Senhor. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Se precisar reconhecer erros, reconheça. Nisso você estará sendo até exemplo e modelo para a igreja. Um pastor que comete erros, mas nunca reconhece que erra, que precisa estar sempre mostrando que é imperfeito, que é perfeito, que é impecável, que está sempre acima dos outros, então ele já está mostrando que tem sérios problemas e que, portanto, precisa rever seus valores e sua visão sobre si mesmo e sobre a dependência do Senhor. O pastor, ele é um homem e que dependerá sempre da graça divina para fazer a obra do Senhor. Deus quer que pastoreemos sua igreja por amor, a fim de que sejamos perseverantes diante das lutas. Se não for por amor a Jesus, no momento que aparecer a luta, você vai embora. Lembra que Jesus disse que o pastor dá vida pelas ovelhas, o mercenário ele foge. Então, se você não está ali por amor ao Senhor, primeiro obstáculo você vai embora. Você vai desistir. Porque você não está fazendo aquilo ali consciente de que Deus quer que você faça aquilo. É uma obra de Deus, é por amor a Deus que você está fazendo aquilo dali. Então é preciso perseverar até o fim, continuar fazendo a obra do Senhor. Quando digo até o fim, é até quando Deus quiser. Afinal das contas, a gente não tem como determinar o prazo que Deus tem para nós para fazer a obra dele, seja onde for. Devemos lembrar sempre a paciência, misericórdia, amor e graça do Senhor Jesus em ter suportado as muitas falhas dos discípulos sem abandoná-los. Veja que ele esteve o tempo inteiro com eles, recebeu os discípulos mesmo quando erraram, e mesmo que Pedro tenha falhado, negando naquele momento em que ele foi desafiado, Jesus não desistiu de deixar Pedro, colocar Pedro como um pastor de ovelhas. Ele continuou com o seu propósito inicial. Afinal, ele chamou Pedro para ser apóstolo e ele continuou com o propósito de que Pedro fosse apóstolo, mesmo com a falha que Pedro mostrou para o Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos, para fazer a obra, ser de fato humildes e precisamos ter as razões, propósitos corretos. Aquilo que nós perguntamos no início: você quer ser presbítero ou pastor por quê? Qual é a causa? Qual é o propósito? Porque se você que deseja ser presbítero porque ama o Senhor Jesus, quer glorificar o Senhor Jesus, o propósito é cuidar das ovelhas de Jesus, tem certeza,
então você fará com humildade, na dependência da graça, fará tudo isso para o louvor da glória do Senhor. Caso não, você apresentará sérios problemas no decurso do ministério presbiteral ou pastoral. Então, que o Senhor nos ajude, ore ao Senhor, coloque tudo diante de Deus, para que Deus seja glorificado na vida daqueles que são colocados como presbíteros ou pastores do seu rebanho. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado por tua graça, misericórdia. Colocamos diante de ti as nossas vidas, para que apliquemos à nossa vida aquilo que nós aprendemos. Nos ajude, Senhor. Nós dependemos do Senhor, dependemos muito de ti. Que o Senhor, ó Deus, nos dê, então, a graça para sermos fiéis e fazer tudo por amor a Jesus, para que nos alegremos nesta obra e a tua igreja se alegre também nela, sendo edificada com fidelidade, Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão e tudo isso, sempre em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos, é o nosso desejo.